Pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje, na nossa aula de atualidades de hoje, um dos temas escolhidos, e aliás, um dos temas mais importantes para este ano de 2020, é o assunto a tensão nuclear entre Estados Unidos e Irã. Recentemente vocês devem ter observado essa história, que muitos chegaram inclusive a dizer que talvez seria a Terceira Guerra Mundial. Eu cheguei a ver relatos sobre isso, e que na verdade a Terceira Guerra Nuclear é impossível. Isso por vários fatores. Eu acho que já posso até indicar para você um fator. Nunca nós poderíamos destacar esse tema como uma Terceira Guerra Mundial, exatamente porque os Estados Unidos têm o caráter mundial. O Irã não tem. O Irã é um país de caráter regional. Então, a questão do Irã não foge ao Oriente Médio. Já os Estados Unidos, sim, seria algo de um cenário global muito mais complexo. Então, já no primeiro momento, nós vamos desmistificar essa informação. Não se trata de uma guerra mundial. Mas o que aconteceu, Alexandre? Então, só para a gente conseguir levantar algumas informações, alguns dados iniciais. No final do ano, por começo deste ano, então estamos falando da transição de dezembro de 2019 para janeiro, onde o estopim aconteceu, nós tivemos uma série de situações envolvendo Irã, Iraque e Estados Unidos. Então, até para que vocês entendam que o estopim que leva à atenção de fato foi um ataque dos Estados Unidos a um comboio que se dirigia até o aeroporto no Iraque, e neste comboio estava um líder supremo. Quando eu falo líder supremo, é até bom tomar um certo cuidado com essa informação, porque muitos imaginam assim, o Irã tem um presidente que é o seu líder principal. Na verdade, no Irã, o líder principal é sempre o Ayatollah, que é um chefe religioso. Esse cidadão, esse indivíduo, é o Soleimani. Ele era, na verdade, um personagem importante dentro da área militar do país. Então, só para a gente ter a dimensão, ele era considerado um chefe militar do país, porém, no entanto, de grande valor. Tanto que muitos acreditam que o assassinato, a morte dele, está muito próximo ou paralelo ao evento da morte do Osama Bin Laden. A única diferença que tem que ser pontuada é que Bin Laden era um terrorista internacional procurado. Ele, o Soleimani, ele é um personagem político, militar dentro do Irã, que muitos acreditavam que poderia ascender em termos de poder maior dentro do país. Então, isso traz uma certa polêmica em relação à tensão entre Estados Unidos e o Irã, e claro, cada lado vai deflagrar uma ideia. Então, por exemplo, o Irã falou que iria reprimir fortemente essa ação dos Estados Unidos. Trump, por sua vez, chegou a dizer que se atacasse o Irã não teria condições alguma de se defender desse ataque. O fato é que tudo vem sendo construído desde 29 de dezembro, quando algumas ações foram acontecendo. 27 de dezembro, essas ações também aconteceram e foram se estendendo até dia 31/12. Então, na verdade, já tinha um resquício. Se a gente for levar o pé da letra, de fato, se a gente avaliar resquício de tensão entre Estados Unidos e Irã, eu posso remontar ao ano de 79. Eu não vou nem falar de 2019, sim de 79, quando acontece a Revolução Iraniana, a Revolução Xiita do Irã. Essa revolução, ela marca o afastamento, o distanciamento entre Estados Unidos e Irã. Que nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto também, é claro. Só para o entendimento sobre todos os eventos que marcam esse cenário, chegaremos aí numa questão agravante. Que questão é essa? Não se via uma tensão entre Estados Unidos e Irã, de fato, desde 79. Mobilização não só dentro do Irã, mas também nos Estados Unidos, a sociedade norte-americana reprimindo fortemente a ação do país. Então, como que a gente pode entender de maneira bem mais assertiva o que está acontecendo? Porque tecnicamente o que eu falei para vocês até agora foram relatos, foram situações que aconteceram e que, claro, dão a dimensão
do cenário, da realidade dos eventos. Mas vamos buscar na geopolítica uma explicação muito mais clara, muito mais ampla. Então, para entender esse processo, esse é o mapa do Oriente Médio. Então você consegue ter a dimensão dos países envolvidos dentro desse cenário Oriente Médio. Até uma fala interessante. Os Estados Unidos são inimigos do Oriente Médio. Não são. Os Estados Unidos, na verdade, pontualmente têm inimigos. É mais fácil você identificar aliados norte-americanos do que inimigos. Acho que é outro ponto importante para desmistificar algumas informações sobre essa relação. Então, como a gente pode construir? Vamos voltar lá em 79, que foi aquele momento em que há um distanciamento entre Estados Unidos e Irã. Esse indivíduo era até então o líder do país naquele momento, que era o Shah Reza Pahlavi. Ele tinha um perfil dentro do país, que era um perfil ocidentalizado. Então, o que é isso? O Irã era um país vinculado aos Estados Unidos. Então, até então, não tinha inimizade. Shah Reza Pahlavi, ele conseguiu fazer o Irã ser tão ocidentalizado a ponto de que a venda de petróleo, que é muito abundante no país, era quase exclusiva para os Estados Unidos ou para o Ocidente de uma forma geral, e até a cultura iraniana era uma cultura mais ocidentalizada. Então, quer dizer, o Irã era um país com caráter ocidental. Só que a sociedade iraniana começa a questionar esse viés ocidental. E esse questionamento leva à queda de Shah Reza Pahlavi e à ascensão do poder de Ayatollah Khomeini. Então, assume Ayatollah Khomeini, chefe religioso. Então, na verdade, é o fim da ocidentalização. Então, a ascensão de Ayatollah Khomeini nada mais é do que o fim da ocidentalização e a retomada de um Estado teocrático. Então, o Irã volta a ter um chefe religioso no poder. E a volta dele, portanto, ao poder cria um vazio de relacionamento entre Estados Unidos e Irã. E como que isso naturalmente, qual é a reação dos Estados Unidos a esse cenário? A reação foi o início da guerra Irã-Iraque, que foi de 80 a 88. Como assim, Alexandre? Veja bem, os Estados Unidos, eles tinham a vontade de atacar o Irã, não tinham era condições, porque a Revolução Iraniana, a Revolução Xiita, acontece no ano de 79 e tudo de ruim acontece na história americana na década de 70. Então, vem desde o primeiro choque do petróleo em 73 ao segundo choque do petróleo em 79, que foi a Revolução. Tem a questão do Vietnã em 75, do qual os Estados Unidos foram obrigados, forçados, por pressão da população norte-americana a deixar o Vietnã. A própria invasão soviética ao Afeganistão em 79. Então, os Estados Unidos tinham vontade de atacar o Irã? Fatalmente sim, não tinha condições na época. Então, qual foi o jeito que os norte-americanos encontraram para conseguir bater de frente com esse Estado teocrático? Os Estados Unidos se aproximaram de um inimigo histórico que era o Iraque do líder Saddam Hussein. O Saddam, e por que isso vai acontecer? Até para ficar claro para vocês isso. Se nós pegarmos o Oriente Médio inteiro, a maioria do Oriente Médio é sunita, uma linha religiosa islâmica. Só existem dois países, com a maioria xiita, curiosamente, Irã e Iraque. E aí repousa o ponto mais importante. O Saddam, que era líder do Iraque, ele não era xiita, ele era sunita. Então, o que os Estados Unidos viram nele? Uma oportunidade. Qual oportunidade? Fatalmente, Saddam está com medo da revolução xiita. Se ele é sunita, ele teme que essa revolução seja exportada para lá. Então, seria o cara ideal para se contrapor ao Irã. É o cara ideal. E, ao mesmo tempo, para os Estados Unidos, é uma maneira de agredir o Irã sem aquela visão de um ataque direto. Então, cai como uma luva. A guerra Irã-Iraque começa em 80 e se estende até 88. Na verdade, essa guerra é uma guerra de caráter de Guerra Fria, se a gente fizer uma análise que de 80 a 88 o presidente dos Estados Unidos era Ronald Reagan e ele, inclusive nessa fase, é a fase que ele investe na chamada Nova Guerra Fria, que é onde ele vai gastar muita verba na área militar, então é até uma justificativa para esses gastos, o cenário de guerra, e os Estados Unidos começam a financiar, portanto, esse conflito. A guerra, na verdade, acaba
quando o Ayatollah Khomeini ele faleceu. A morte dele leva ao fim da guerra, portanto uma guerra sem vitoriosos, só que mais agravante que isso, bem mais agravante. Todo o dinheiro norte-americano injetado nesse conflito também tinha uma característica pontual: preservar a monarquia saudita. A Arábia Saudita tinha que ser preservada. Então, preservá-la fazia parte desse processo de investimento. Qual o problema que os Estados Unidos construíram? O problema é muito simples. Ao injetar tanto dinheiro dentro do Iraque, você tem o fim, o conflito, mas o fim de Ayatollah Khomeini, ele morre, mas Saddam fica. E a permanência dele no poder passa a ser o grande problema dos Estados Unidos, uma vez que agora um grave e um grande ditador controla o Oriente Médio. E agora os Estados Unidos terão como obrigatoriedade combater esse ditador. Eu financio o ditador e depois vou combatê-lo. Então a questão é preciso agora combater esse ditador. O interessante é que quando a guerra Irã-Iraque acaba em 88, o Saddam ele vai acabar invadindo o Kuwait, o país vizinho. E aí os Estados Unidos, naquela história, o inimigo do meu inimigo é meu amigo, até então esse tabuleiro valeu, mas agora não vale mais. O Saddam tem que ser combatido. Quando na década de 90 dá início à Guerra do Golfo, o presidente dos Estados Unidos era o Bush, que a gente brinca era o Bush pai. Ele foi o primeiro presidente, depois vem o Bush, o George Walker Bush, que nós apelidamos de Bush filho. Então o Bush ele vai combater o Iraque na década de 90, na Guerra do Golfo, e o interessante é que quando o Bush vence o conflito, rapidamente vence a guerra, qual foi sua postura? Não tirar Saddam do poder. A técnica que ele utilizou na época era basicamente a ideia de criar um